William sempre foi um trabalhador dedicado na construção civil, chegava cedo ao canteiro de obras e orgulhava-se de sua experiência de 15 anos na profissão. Ele conhecia cada ferramenta, cada procedimento, cada técnica que aprendeu ao longo dos anos com mestres de obras e colegas mais experientes. Mas havia algo que William não levava tão a sério quanto deveria: os protocolos de segurança. Para ele, usar todos os equipamentos de proteção parecia exagero. Aquelas palestras sobre prevenção pareciam perda de tempo, e seguir cada regra ao pé da letra tornava o trabalho mais lento. Essa mentalidade mudou completamente em um dia comum de trabalho, quando algo aconteceu que transformaria sua vida para sempre. Não foi com ele diretamente, mas com seu melhor amigo e colega de equipe, Roberto. O dia que mudou tudo, naquela manhã de terça-feira, a equipe tinha um prazo apertado para concluir a estrutura de um novo prédio comercial. A pressão vinha de todos os lados: do engenheiro responsável, do dono da obra, dos investidores que queriam ver o projeto avançar rapidamente. Roberto estava trabalhando em uma altura considerável quando decidiu economizar alguns minutos. Ele não prendeu corretamente seu cinto de segurança, pensando que seria rápido e que tinha controle total da situação. Afinal, já havia feito aquilo centenas de vezes antes, sem problemas. Mas a vida tem um jeito de nos lembrar que não controlamos tudo. Um momento de desequilíbrio, uma ferramenta que escorregou, um segundo de distração foram suficientes para que Roberto precisasse de atendimento médico urgente. Felizmente, ele sobreviveu, mas o caminho de recuperação seria longo e difícil. William estava ao lado quando tudo aconteceu. E aquela cena marcou sua alma de uma forma que nenhuma palestra de segurança jamais conseguiria. Ele percebeu que seu amigo estava entre os muitos trabalhadores que enfrentam situações evitáveis todos os dias, a busca por respostas. Depois daquele dia, William não conseguia mais trabalhar da mesma forma. Ele começou a fazer perguntas que nunca havia feito antes. Por que acidentes como aquele acontecem com tanta frequência? O que poderia ser diferente? Será que existe um padrão nesses eventos? Ele começou a pesquisar, conversar com especialistas em segurança do trabalho, ler estudos e estatísticas. O que descobriu foi ao mesmo tempo surpreendente e preocupante. A grande maioria dos acidentes poderia ser evitada com medidas simples de prevenção. Os dados mostravam que fatores como falta de treinamento adequado, pressa para cumprir prazos, equipamentos de proteção não utilizados corretamente e ausência de fiscalização eram responsáveis pela maior parte dos incidentes. Não eram situações imprevisíveis ou inevitáveis, eram consequências de escolhas e comportamentos que poderiam ser modificados. William descobriu que o setor da construção civil, embora tenha avançado muito em tecnologia e eficiência, ainda carregava uma cultura que muitas vezes colocava a velocidade acima da segurança. A pressão por produtividade fazia com que trabalhadores pulassem etapas importantes ou ignorassem protocolos essenciais. A transformação pessoal, aquela experiência traumática com Roberto, se tornou um divisor de águas na vida de Carlos. Ele decidiu que não seria mais parte do problema, mas sim parte da solução. Começou pequeno, mudando seus próprios hábitos no canteiro de obras. Toda manhã, antes de iniciar o trabalho, Carlos passou a verificar cuidadosamente cada equipamento de proteção: capacete, luvas, botas de segurança, óculos de proteção, cinto de segurança quando necessário. O que antes parecia burocracia, agora fazia todo sentido. Ele também começou a observar o ambiente ao seu redor com outros olhos, identificando riscos potenciais antes que se tornassem problemas reais. Uma ferramenta mal posicionada, um cabo solto, uma área mal sinalizada, tudo isso passou a chamar sua atenção. Mas Carlos
sabia que sua transformação individual não seria suficiente. Ele precisava influenciar sua equipe, seus colegas, criar uma cultura de segurança que protegesse todos. Carlos começou a compartilhar o que estava aprendendo com seus colegas de trabalho. No início, alguns riam, outros achavam exagero, alguns reclamavam que ele estava complicando demais as coisas. A resistência era real e compreensível. Afinal, mudanças de hábito nunca são fáceis. Mas Carlos era persistente e, mais importante, ele falava com autenticidade. Não era alguém pregando de uma posição de superioridade. Era alguém que havia cometido os mesmos erros e agora queria ajudar outros a não passarem pelo que Roberto passou. Ele começou a organizar conversas rápidas no início de cada jornada. Apenas 5 minutos para falar sobre um aspecto específico de segurança. Não eram palestras chatas e longas, eram discussões práticas e relevantes sobre situações que todos enfrentavam diariamente. As semanas foram passando e Carlos notou pequenas mudanças. Mais colegas usando equipamentos de proteção corretamente. Pessoas sinalizando riscos umas para as outras. Um senso maior de responsabilidade coletiva começando a surgir. Lições aprendidas através dessa jornada. Carlos identificou alguns princípios fundamentais que explicam por que tantos acidentes poderiam ser evitados. A primeira lição foi sobre atenção plena. Estar presente no momento, focado na tarefa, sem distrações que possam comprometer a segurança. Muitos incidentes acontecem simplesmente porque a pessoa estava com a mente em outro lugar. A segunda lição foi sobre humildade. Reconhecer que não importa quanta experiência você tenha, os riscos continuam existindo e os protocolos de segurança existem por boas razões. A confiança excessiva é perigosa. A terceira lição foi sobre comunicação, criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para apontar riscos, fazer perguntas e expressar preocupações sem medo de serem ridicularizadas ou repreendidas. A quarta lição foi sobre liderança pelo exemplo. As pessoas observam comportamentos mais do que ouvem palavras. Se você quer que sua equipe leve a segurança a sério, você precisa levar a sério primeiro. A quinta lição foi sobre planejamento. Reservar tempo adequado para fazer as coisas com segurança. Não ceder à pressão de cortar cantos para economizar minutos que podem custar muito mais depois. Um impacto duradouro. Meses se passaram desde aquele dia difícil que marcou a vida de Carlos e Roberto. A recuperação de Roberto foi lenta, mas progressiva, e ele eventualmente conseguiu retornar ao trabalho. Agora, com uma nova perspectiva e um compromisso renovado com sua própria segurança. O canteiro de obras onde Carlos trabalhava se tornou referência em segurança na região. O número de pequenos incidentes diminuiu drasticamente. A equipe desenvolveu um senso de cuidado mútuo e, paradoxalmente, a produtividade melhorou em vez de piorar. Carlos percebeu que trabalhar com segurança não tornava as coisas mais lentas, mas sim mais eficientes. Menos interrupções por incidentes, menos retrabalho, menos estresse e mais confiança criavam um ambiente onde todos podiam dar o melhor de si. Hoje, Carlos é procurado por outras empresas para compartilhar sua experiência e ajudar a implementar programas de segurança efetivos. Ele se tornou um multiplicador de boas práticas, provando que é possível mudar culturas organizacionais quando há comprometimento genuíno. A mensagem final, a história de Carlos, nos ensina algo fundamental. A maioria dos acidentes realmente poderia ser evitada. Não se trata de fatalidade ou azar trotecei de escolhas, comportamentos e prioridades. Cada um de nós tem o poder de fazer diferente, de escolher a segurança, de proteger a si mesmo e aos outros. Não importa a sua profissão
ou área de atuação, os princípios são os mesmos: atenção, preparo, respeito aos protocolos e cuidado com o próximo. A prevenção começa com consciência e se concretiza através de ações consistentes. Um pequeno gesto hoje pode evitar grandes problemas amanhã. Uma verificação extra, um equipamento usado corretamente, uma palavra de alerta ao colega, tudo isso importa mais do que imaginamos. Roberto teve sorte, teve uma segunda chance, mas nem todos têm essa mesma sorte. E é por isso que precisamos agir antes que algo aconteça, não depois. A segurança não é um custo ou um obstáculo. É um investimento na vida, na saúde e no futuro. Que a história de Carlos e Roberto inspire você a olhar com mais atenção para a sua própria realidade, identificar os riscos ao seu redor e tomar as medidas necessárias para proteger a si mesmo e aqueles com quem convive. Afinal, nada é mais valioso do que a vida e a integridade das pessoas.